E a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje, dando continuidade ao estudo sobre a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas, estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título O Pai enviou o Filho. Na lição de hoje, iremos relembrar que no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. E essa verdade manifesta para nós o grande amor de Deus, como também reafirma a perfeita unidade da Trindade na missão da salvação. E o texto áureo da lição está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo 9. A palavra unigênito, essa palavra unigênito, ela tem origem no latim unigênitus, e é resultado de outras duas palavras, que são unus, que significa único ou um, e gênitus, que significa gerar, gerado, nascer, dando assim o significado de filho único. Ela se encontra na Bíblia, traduzindo o grego monogenes, ou monogené, que aplicado à pessoa de Jesus significa único do tipo, único da espécie, apontando para a igualdade de Jesus com o Pai em natureza e divindade. E a verdade prática da lição diz assim: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. E a palavra-chave da lição é envio, que pode ser definida como ato ou efeito de enviar algo ou alguém de um lugar para outro, com o propósito de cumprir uma missão. E o texto bíblico em classe está em 3 referências. A primeira, João capítulo 3, versículos 16 e 17. A segunda, 1 João capítulo 4, versículo 10. E a terceira, Gálatas capítulo 4, versículo de 4 ao 6. E no tópico 1 da lição nós temos o envio do Filho e o amor do Pai. Subtópico 1, o amor incondicional do Pai. E a maior manifestação desse amor incondicional do Pai está no fato dele ter enviado seu Filho Jesus Cristo. Como bem o texto áureo da Bíblia afirma, João 3,16, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão de tal maneira, ela aponta para a incomensurável profundidade e ação sacrificial do amor divino, do amor de Deus o Pai, revelado em Jesus Cristo. Não existe palavras ou cálculos matemáticos que traduzam esse amor. Esse amor de Deus espontâneo, autogerado, do qual não somos merecedores. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer para nós que Deus ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Quando andávamos segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da carne, andávamos fazendo
a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza éramos filhos da ira. Né? Éramos filhos da desobediência. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. E ainda dentro desse ponto, né, o comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, no seu livro de apoio, ele faz um comentário bastante interessante. Ele diz o seguinte: na teologia cristã, essa verdade é essencial. Deus é amor, não apenas em suas ações, mas em sua própria natureza. O amor do Pai não é reativo, mas ativo. Não é circunstancial, mas eterno. Ao se referir a Deus, o amor ágape manifesta um interesse profundo e constante de um ser perfeito em prol do bem-estar de criaturas completamente indignas. E aqui no subtópico 2 da lição nós temos a iniciativa soberana de Deus. E aí novamente, fazendo uso da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja ali de Éfeso, e por extensão também a nós, ele nos traz a seguinte revelação: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5. Essa passagem da carta aos Efésios, ela mostra para nós que a nossa eleição e predestinação se deu na eternidade, antes da fundação do mundo, portanto, antes da queda do homem. Deus, na sua soberania absoluta e na sua perfeita comunhão trinitária, ele decretou um plano redentor centrado na pessoa de Jesus Cristo, o eleito do Pai. E aqui ainda há pontos que seriam importantes serem observados sobre a doutrina da salvação explícita aqui. Primeiro, que a nossa eleição e predestinação, ela ocorreu com base na presciência de Deus. E nós podemos inferir isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, quando vai dizer, ali na parte A do versículo, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus, o Pai, com base na sua presciência, ele já conheceu de antemão aqueles que creriam e receberiam o seu Filho Jesus, elegendo-os e predestinando-os para a salvação. Vale salientar que a eleição ela é cristocêntrica. A eleição do indivíduo ela ocorre somente em união com Cristo Jesus, o eleito do Pai. Fora de Jesus, não há eleição. E ela ocorre mediante a fé. Afinal, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o eleito do Pai. É importante compreendermos isso para que tenhamos o entendimento adequado da relação entre a eleição e a presciência de Deus. E um outro ponto é que a nossa eleição, a predestinação para a salvação,
ela ocorre antes da queda, o que mostra para nós que a queda do homem no pecado, ela não pegou Deus de surpresa, como que ele tivesse que formular um plano B emergencial para resolver o problema do pecado da humanidade. Não, muito pelo contrário. Deus, em sua onisciência, em sua presciência, desde a eternidade passada, quando ele previu a queda do homem no pecado, ele já providenciou para ele um meio de redenção. O relato bíblico sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, lá em Apocalipse 13, versículo 8, está alicerçado no conhecimento prévio de Deus da queda do homem. Não em que ele predestinou a queda, mas em que ele já tinha um conhecimento de que isso iria acontecer. Ele não poderia jamais ter predestinado o homem a pecar, porque senão ele seria autor do pecado. Outra questão que podemos pontuar com base nesses versículos é que a Bíblia, ela ratifica para nós que o amor divino, ele antecede qualquer atitude humana. E aí nós vamos lembrar do que o apóstolo João, ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10, quando ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa amorosa, graciosa da salvação não parte do ser humano, mas sim de Deus. E aqui no subtópico 3 nós temos o envio do Filho e a Trindade. E aqui nesse subtópico 3 é importante nós entendermos que, apesar da missão do Filho ser descrita por meio do verbo enviar, isso não implica inferioridade de natureza ou essência entre ele e o Pai. Não. Ao contrário, como o próprio Jesus ele afirmou lá em João capítulo 10, versículo 30, ele e o Pai são um. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então não há nenhuma diferença essencial entre o Filho e o Pai. A distinção, ela é pessoal, e o que é evidenciada no plano de redenção, em que o Pai envia e o Filho é enviado. Mas ambos compartilham da mesma vontade, da mesma natureza, divindade, da mesma glória eterna. Essa verdade bíblica é importante ser bem compreendida, porque ela refuta, ela contraria a heresia do subordinacionismo de Orígenes, que declarava ser o Filho subordinado ao Pai pelo fato de ser um Deus secundário, um Deus de menor divindade, um Deus menor. O que é uma heresia? Nós sabemos que Orígenes ele foi um defensor da fé cristã, é bem verdade. Mas o seu pensamento teológico, sobretudo em relação à Trindade, apresenta uma forte afinidade com a filosofia neoplatônica defendida por Plotino, que é considerado um expoente do neoplatonismo. Vale lembrar que tanto Plotino como Orígenes, e aqui eu estou falando do Orígenes cristão, foram discípulos de Amônio Sacas na escola de Alexandria. Há um debate aí acadêmico se estudaram no mesmo período, se foram colegas de classe ou não, mas o certo é que ambos, tanto Plotino como Orígenes, eles tiveram o mesmo mestre, que foi Amônio Sacas, na escola de Alexandria. Aqui no tópico 2 da lição nós temos o Filho e a plenitude dos tempos. Subtópico 1,
a preparação histórica e religiosa. E aqui nesse primeiro subtópico, nós iremos observar que a vinda do Filho, ou seja, a encarnação do Verbo, ela deve ser compreendida como ápice de uma preparação histórica cuidadosamente conduzida pela Trindade. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A palavra tempo, aqui nesse versículo 4, do capítulo 4, ela corresponde, ela remete ao desenrolar de acontecimentos que ocorreram em todos os tempos anteriores à vinda do Filho. E a palavra plenitude corresponde ao tempo exato estabelecido por Deus Pai para que seu Filho viesse e encarnasse. Inclusive, esse tempo é mencionado pelo apóstolo Paulo no versículo 2, desse mesmo capítulo. É o tempo exato estabelecido por Deus o Pai, no qual seu Filho viria trazer salvação a este mundo. Lembrando que isso ocorre com as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em perfeita harmonia. Então, a expressão plenitude do tempo, ela diz respeito ao momento perfeito, ideal, designado por Deus, o Pai, para a vinda do seu Filho Jesus Cristo. E aí a gente pergunta, em que momento foi esse? Em que momento foi esse? Bom, é só uma das formas da gente entender isso é olhar para o cenário em que Jesus nasceu. O cenário do mundo em que Jesus nasceu. E aí a gente vai ver uma Palestina sob influência de três principais povos, que foram os romanos, os gregos e os judeus. E aí nós vamos ver aqui a contribuição, ainda que de forma inconsciente, de cada um deles. Primeiro, os romanos, que exerciam uma forte influência política, porque era eles que dominavam, eles governavam o mundo de então. E qual foi a contribuição deles? Eles deram uma grande contribuição, ainda reitero, ainda que de forma inconsciente, com a propagação do Evangelho, através de suas estradas que eram rápidas e seguras. A dimensão geográfica do Império Romano, ela permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias, e a gente percebe isso principalmente na época ali das viagens de Paulo, A gente percebe isso nas viagens de Paulo. Havia também a chamada Pax Romana, ou Paz Romana, que ainda que fosse imposta, mas os romanos, eles garantiram aí, por quase 200 anos, fronteiras seguras, fazendo com que, inclusive, as guerras internas fossem uma raridade, E aí você tem os gregos, que deram a sua contribuição através da língua grega. Aí nós temos o grego koiné, que é resultado da disseminação tanto da cultura como da língua grega feita por Alexandre o Grande, antes mesmo da dominação romana. Antes mesmo dos romanos dominarem, Alexandre o Grande, com as suas conquistas, ele vai espalhar tanto a cultura como a língua grega, fazendo com que o grego koiné se tornasse o que o inglês é hoje para o mundo. Uma língua que todo mundo falasse. A gente vai ver que, pela primeira vez na história, um comerciante, aqui tomando como exemplo, um comerciante em Alexandria, no Egito, um filósofo em Atenas e um pescador da Galileia, poderiam conversar numa única língua, que era o grego koiné, a língua do povo. Inclusive,
essa língua foi, inclusive, é a língua com a qual o Novo Testamento ele foi escrito. Então, uma grande contribuição, porque com a disseminação da mensagem, né, do Evangelho. E por último, nós temos os judeus, pois ainda que o ambiente judaico da Palestina estivesse deteriorado espiritualmente, né, por práticas legalistas e por uma tradição farisaica exclusivamente ritualistas, esse ambiente ele ainda preservava um núcleo de esperança, né, escatológica, centrada na vinda do Messias prometido. O povo, a grande maioria do povo, e também muitos líderes sinceros ali, né, eles aguardavam, né, o Messias prometido, o Messias que havia sido anunciado pelos profetas. Então eles aguardavam, havia essa esperança messiânica muito forte. Então nós podemos dizer que os romanos eles contribuíram com as suas estradas, né, eles abriram os caminhos para o Evangelho, né, através das suas estradas. Os gregos facilitaram a comunicação dessa boa nova através da língua comum, o grego koiné, e o ambiente onde havia uma esperança muito forte, uma expectativa da chegada do Messias também foi propício, né, para que muitos corações eles recebessem a Cristo, o reconhecessem como Messias prometido. Né, porque muita gente ainda, muitos judeus, como também, né, os samaritanos, aguardavam o Salvador do mundo, o Messias prometido. E aqui no subtópico 2 nós temos o filho nascido sob a lei. E como nós já lemos o versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas, aqui fazendo referência novamente, o apóstolo Paulo ele diz que, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de mulher aponta para a humanidade de Jesus e também nos remete à promessa feita, o anúncio sobre o Messias feito pelo próprio Deus lá em Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá o varão, esmagará a cabeça da serpente. Então, nascido de mulher nos remete, aponta para a humanidade de Jesus e nos remete para o anúncio sobre o Messias, o primeiro anúncio sobre o Messias feito pelo próprio Deus. A gente costuma dizer que Deus foi o primeiro evangelista, né? E nascido sob a lei, refere-se ao fato de Jesus, como judeu, ter nascido debaixo das regras, das normas, dos estatutos e mandamentos da lei de Moisés. Sendo que ele viveu em perfeita obediência, sem transgredir nenhum dos mandamentos. Nenhum dos mandamentos. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim, está escrito que ele não conheceu pecado, nem em sua boca se achou engano. Então, Jesus ele cumpriu, toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Hebreus diz que ele foi tentado, mas sem pecado. Então, nascido sob a lei é porque ele nasceu debaixo da lei de Moisés. Ele era judeu, Jesus era judeu, é bom a gente sempre frisar isso, né? E ele, como um judeu, ele estava debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei. E por isso ele foi o Cordeiro perfeito, Cordeiro santo, perfeito, santo, inocente, imaculado para poder morrer na cruz do Calvário, nos resgatando da maldição da lei. Ele sendo
obediente, sem transgredir nenhum dos mandamentos, estava pronto, serviu como o cordeiro perfeito, imaculado, para se fazer maldito por nós. O grande amor de Deus, né, irmãos? O grande amor de Deus. E que muitas vezes nós não valorizamos, né? Quando nós falamos sobre Jesus e a sua disposição, porque quando a gente lê Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8, ele se dispôs, foi voluntário, não foi nada imposto. Ele se voluntariou a se sacrificar por nós, pelos nossos pecados. Ele que perfeito, que nunca pecou, sendo Deus. Irmãos, isso é profundo, e quando a gente para meditar nisso, a gente precisa, todos os dias, repensar como está a nossa vida diante de Deus. O que é que nós temos feito para retribuir, se é possível, eu usar essa palavra, retribuir esse amor. Aí eu lembrei aqui do que Davi ele diz, que daria ao Senhor pelos benefícios que me tem dado, Tomarei o cálice da salvação. Meditemos nisso. E aqui no subtópico 3 nós temos a adoção de filhos. Nós vamos ver que a obra do filho, ela não apenas trouxe perdão, mas também possibilita a todos aqueles que creem terem a posição de filhos de Deus. Passarem da posição de meras criaturas para a posição de filhos de Deus. Nós sabemos que Jesus é o único Filho de Deus por natureza. Ele é o Filho unigênito. Nós já explicamos o que significa a palavra unigênito, e como ela se aplica a Jesus. Mas ele através do seu sacrifício na cruz do Calvário, possibilitou a todos aqueles que creem nele, ainda que por adoção, também se tornarem filho de Deus. E nós podemos inferir isso lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, em Jesus Cristo, nós podemos chamar Deus de Pai. E como Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos lembra, o Espírito de adoção, ele nos habilita a nos referirmos a Deus como Abba Pai, o Papai. E aí nós vamos lembrar de Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, que diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É importante até frisarmos que Paulo utiliza essa linguagem, principalmente escrevendo aos gentios, porque entre eles o conceito e a prática de adoção de filhos era bastante comum. Então eles compreendiam muito bem essa linguagem paulina de adoção, porque entre eles era muito mais comum do que entre os judeus. E chegando aqui no tópico 3 da lição, nós temos a Trindade no plano da salvação. Subtópico 1, a vontade do Pai realizada pelo Filho.
Como nós sabemos, o Pai, em sua justiça e amor, ele propôs o seu Filho Jesus como propiciação pela fé no seu sangue. O que nós podemos inferir lá em Romanos capítulo 3, versículo 25. E o que revela para nós que a cruz ela não foi algo acidental, mas um desígnio do Pai, desígnio de Deus, desde a eternidade. Por conseguinte, a missão de Jesus é, antes de tudo, a execução da vontade eterna do Pai. Como o próprio Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 38, declara, quando diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Com essas palavras, Jesus nos revela que a sua missão transcende qualquer interesse próprio. A vontade soberana do Pai, ela é executada perfeitamente pelo Filho, o que nos mostra também uma perfeita unidade entre o Filho e o Pai. Agora, é preciso a gente reiterar aqui que essa obediência do Filho ao Pai, ela é voluntária, e não implica inferioridade. Isso não quer dizer que o Filho, como nós já abordamos durante a lição, não implica que o Filho ele seja inferior ao Pai em divindade. Não. O Filho é igual com o Pai. Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, na eternidade, eles são iguais em natureza, em divindade, em glória, em honra, em poder. Eles são iguais. Não há hierarquia entre eles, não há inferioridade de nenhum aspecto em relação a eles, não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, coeterno, coiguais, compartilhando da mesma divindade, da mesma substância. Agora, para a economia da salvação, eles se organizaram. O Pai elegeu e planejou, o Filho veio e executou, e o Espírito Santo ele vem e aplica, que é o último subtópico, que fala sobre a aplicação, o subtópico 3, porque nós já falamos, de uma certa forma, da mediação exclusiva do Filho. Todo o tempo a gente tem falado isso, Então nós sabemos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O Pai, quem conhece o Pai é o Filho, e o Filho que conhece o Pai, e a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, para se ter uma intimidade, um conhecimento do Pai, é preciso crer e estar no Filho. Então a mediação é exclusiva do Filho. Agora, essa questão que nós estamos falando, ela denota para nós uma funcionalidade, revela uma relação funcional dentro da Trindade. É aquilo que nós já falamos sobre a pericorese, aquela relação harmoniosa, circular que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a interpenetração entre essas três pessoas. Em um momento o Pai vai agindo, em um momento o Filho vai agindo. Nós estamos em um momento em que há a aplicação do Espírito Santo sobre a questão da salvação. Ele que aplica, porque é ele que vem e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A conclusão da lição diz assim: o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando o seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena,
realizou a redenção. E o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Que maravilha, não é verdade? Que bênção! Bom, queridos, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje foi a lição de número 3. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe aí com seus amigos. Se você desejar, também deixa aí os seus comentários. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Para que a gente possa continuar aqui alavancando com esse projeto de estar aqui trabalhando com as lições bíblicas de adultos da CPAD. Tá bom? Que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério e até a próxima lição. Que Deus abençoe.